Louvado seja o Senhor, estamos aqui reunidos como o corpo de Cristo, como sua noiva, e podemos ver também a direção do Espírito. Esse último hino que nós cantamos fala que Deus é luz, e nós vamos falar exatamente sobre isso. O falar de Deus para a igreja, a direção que Deus tem dado para a igreja dentro do seu falar no livro de Efésios, nós temos visto sobre a graça, a verdade, o amor, e hoje nós vamos falar sobre a luz. A palavra que o Senhor tem dado de direção para as igrejas, estamos aqui aplicando na igreja em Uberaba, visando a edificação e o fortalecimento da vida da igreja e o nosso relacionamento. Nós vimos, principalmente no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o Senhor, o Verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Temos falado disso, que o Senhor deseja nos alcançar como a palavra. Nós temos que louvar o Senhor porque Ele tem falado conosco. O falar de Deus, nesse final dos tempos, tem sido de grande impacto. A palavra veio, aleluia! E está chegando a nós todos os dias, todos os momentos. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5, nos é dito o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia! Porque podemos ver que palavra é que tem chegado a nós, essa palavra que é o próprio Deus. Essa palavra que vem até nós. Essa palavra pela qual foram feitas todas as coisas. Aqui nos diz que sem a palavra nada do que foi feito se fez. E até hoje é assim. Louvado seja Deus. Até hoje o falar de Deus faz. Faz em você, faz em mim. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós queremos fazer algo, o segredo está em receber a palavra. E essa palavra que recebemos, então, quando flui de nós, faz todas as coisas. E aqui nos é dito uma coisa: a vida estava nele, no Verbo, na palavra. Na palavra nós temos vida. A vida estava na palavra. E aqui diz ainda, a vida era a luz dos homens. Vida é luz. Ó, lembre-se disso, amado irmão, amada irmã. E diga para o irmão ou irmã que está ao seu lado, vida é luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O que são as trevas? Ausência de luz. A ausência de vida é treva. Nós podemos pensar, não, treva é coisa ruim. Mas é muito mais do que isso. Quem não tem luz está nas trevas. Não é uma coisa de luz é boa, trevas são ruins, coisas ruins. Os irmãos entendem o que nós queremos dizer?
Trevas são ausência de luz. Por isso nós precisamos da luz. E a luz nós ganhamos quando ganhamos vida. Essa vida que vem da palavra nos traz luz, porque nos traz vida, e vida é luz. Nós veremos vários aspectos da luz, porque nós temos que aplicar isso para o nosso viver. Salmo 36, versículo 9, diz assim: pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. O Senhor é o manancial da vida. E é na luz do Senhor que nós vemos a luz. Quanto mais luz recebemos, mais nós conseguimos ver. Eu preciso estar na luz para ver a luz. Salmos 89, versículo 15. Salmos 89, 15. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Aqui fala de um povo que pelo fato de andar na luz da presença do Senhor, conhece os vivas de júbilo. Alegria, viva, aleluia! Por quê? Isso é algo que vem da presença de Deus. E presença de Deus é luz. Algumas vezes nós ficamos tristes, não é? E um caminho para a alegria é ir para a presença do Senhor. Porque na presença do Senhor nós temos luz. E nós precisamos ser um povo assim. Agora, nós estamos vendo muito sobre a palavra vindo a nós. Se nós queremos mudar a nossa vida, nós devemos estar abertos à palavra de Deus, para que a palavra venha, nos alcance, penetre em nós. E aí, isso vai encher o nosso coração. E a nossa boca fala do que está cheio o coração. O irmão André falou ontem um pouco sobre isso. Se estamos cheios da palavra de Deus, nós falamos a palavra de Deus. Em Efésios 5, versículos 13 e 4, fala assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Essa é uma porção que ele começa a falar sobre luz e trevas em Efésios. E você sabe, uma característica de trevas, é mostrado pelo que sai da nossa boca. Aqui diz a Bíblia que tem certas coisas que nem sequer se nomeia entre vós. Tem certos termos que nem é bom a gente falar por repúdio à contaminação. Isso quer dizer o quê? Tem certos termos realmente tão baixos, tão sujos, que só mencionar isso nos dá um sentimento de contaminação. Conversação torpe. Realmente são conversas inadequadas. Aqui fala também palavras vãs ou chocarrices. Coisa de sempre ficar falando piada, não tem mais seriedade.
Palavras vãs não levam a nada. Essas coisas são inconvenientes. Você diz, é proibido? Não é proibido, mas é inconveniente. Aqui diz antes, pelo contrário, ações de graças. Ações de graças, por quê? Porque nosso coração está cheio do Senhor. Está cheio da palavra de Deus, está cheio de gratidão. É tempo de edificação, irmãos. Temos que aproveitar o tempo que estamos juntos para nos edificar. Não quer dizer que a gente não possa falar das coisas que ocorrem ao nosso redor. Mas, toda vez que nos encontrarmos, falarmos, que surja algo de vida, que surja algo que edifique o outro. Porque que adianta a gente se encontrar, meia hora, conversa de meia hora, depois a gente vai embora. O que vocês falaram? É aquele termo, né? Ficamos jogando fora a conversa, né? Coisas que você falou que você pode jogar fora, que não faz nenhuma diferença. Quanto tempo ainda nós temos de convívio uns com os outros? Mesmo em casa, quanto tempo de convívio, não é? Nós precisamos dar valor e atenção a isso. Versículos 5 até 7 diz: sabei, pois isso, nenhum incontinente, o impuro, o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7, que é importante. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aleluia. Essa é uma palavra direta para nós. Não participar das coisas desse mundo. Aqui diz, portanto, não sejais participantes com eles. Se nós participamos, e com o tempo de convívio nós seremos contaminados. Principalmente nos dias de hoje. Porque a pressão é muito grande. E aqui diz, nós éramos trevas, agora somos luz. Não é uma coisa do que estamos fazendo ou não estamos fazendo. Aqui se refere a algo que nós somos. Nós éramos trevas, agora somos luz. Diga para o irmão que está ao seu lado, éramos trevas, agora somos luz. E aqui diz, andai como filhos da luz. Filho é questão de vida. Você vê a conexão entre luz e vida? Em Mateus 5,14, quando o Senhor falou sobre a influência do povo do reino sobre esse mundo, ele diz, no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E os versículos 15 e 16, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em Mateus 5, é mencionado que nós somos duas coisas, sal da terra e luz do mundo. O sal é uma questão de sabor, é invisível. Luz é visível. Nós devemos ter uma influência invisível, mas precisamos ter uma influência visível.
E principalmente quando falamos luz e trevas, o ponto forte é o quê? Separação. Distinção. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem trevas, não tem luz. A coisa está bem definida. Irmãos e irmãs, nossa vida tem que estar bem definida. É a separação, a diferença. E nós, a igreja nos tempos finais, tem que ser luz. Por quê? Porque o mundo está em trevas. Nós não podemos ter um viver que imita as trevas. Se nós temos um viver que imita as trevas, nós não temos nada para mostrar ao mundo. Mas, aleluia, nós temos muita coisa para mostrar para o mundo. Porque nós somos luz no Senhor. Nós somos luz, somos filhos da luz. Louvado seja Deus. Hoje, nossos jovens estarão novamente ali, nas portas ali do campus, para brilhar, para levar luz para esse mundo que está em trevas. É assim que se causa impacto no mundo. Irmãos, se o meu viver é um viver misturado com trevas, o meu viver nunca vai causar impacto nas pessoas. Minhas palavras nunca terão poder e autoridade. Por isso que nós temos que cuidar muito, observar muito o nosso próprio viver. Sabendo que nós somos, nós não devemos participar dessas coisas, como foi falado. E Mateus 5,14 diz assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E o 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo de um cesto. Nós podemos ver o seguinte, nós temos aqui uma candeia e uma cidade. Individualmente nós somos uma candeia, coletivamente nós somos uma cidade. Luz existe, é para ser mostrado e não para ser escondido. Certo? Por isso que ele diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nós somos a igreja, nós somos a cidade de Deus. Uma cidade edificada brilha. A cidade não é para se esconder. É para ser mostrada. A candeia não é para ser colocada debaixo de um cesto, para se esconder, é para ser mostrado. O Senhor sabe que nós temos uma tendência de esconder a luz que temos. É ou não é verdade? Você está ali no meio do coisa assim, o Senhor diz, mostra quem você é. Ah, mas não, eu estou com vergonha e tal. Irmão, você foi salvo, foi ganho pelo Senhor, não para ficar escondido, mas para as pessoas verem. De que serve eu ter uma lanterna, eu acendo a lanterna e ponho dentro do bolso, eu guardo. Para que serve? A cidade tem que estar sobre o monte. Tem que estar no lugar elevado. A candeia que diz na casa, a candeia é colocar no velador e ilumina todos que se encontram na casa. Não é somente uma função, mas também é uma questão de posição. Se você está escuro, energia elétrica se foi, se acende uma vela.
Você põe a vela no chão? Se você colocar no chão, não vai iluminar nada. Você tem que colocar num lugar alto. Quanto mais alto, mais longe a luz alcança. Amado irmão, amada irmã, qual é a nossa posição hoje? Nós estamos lá embaixo ou nós estamos em cima? Em que nível nós estamos? O Senhor, a igreja, principalmente você vê em Apocalipse, fala, né, do testemunho de Jesus Cristo. A igreja é o testemunho de Jesus Cristo. E o Senhor nunca quis produzir cristãos secretos. Que nem agente secreto, né? Ninguém sabe o que é. Isso pode ver, você pode ver. Vamos ler Mateus 5, 15 e 16, tá? Aqui tem muitos detalhes importantes. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Onde você está, todos que estão na casa têm que ser iluminados por você. E ainda mais, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Diga para o irmão que está ao seu lado. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Então nós temos uma função, brilhar. E olha só, significa que as pessoas conseguem ver algo em nós. E aqui diz que ao ver essa luz brilhando, eles vejam as nossas boas obras. Isso quer dizer, as pessoas conseguem ver o nosso viver, como nós vivemos. Glorifique a vosso Pai que está nos céus. As pessoas vão dizer, ainda bem, obrigado Deus, porque tem pessoas assim na terra. E está se referindo a você. Você não pode ser alguém, ou nós não podemos ser alguém, que as pessoas dizem, Deus, como pode ter gente na terra como ele? No sentido pejorativo e negativo. Nós temos que ter um viver que faz com que as pessoas digam, graças a Deus, porque há pessoas como ele. Graças a Deus, porque Deus permitiu que essa pessoa fizesse parte da minha vida. Isso significa que nós estamos brilhando. E aí, o Senhor Jesus diz algo muito importante, daí algo ligado ao dia a dia. João 11, versículos 9 e 10. Como nós falamos, nós veremos vários aspectos práticos da luz no nosso viver. João 11, versículos 9 e 10 diz, respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Nós temos que andar de dia. Tá? E o Senhor nos mostra ainda em Salmo 119, versículo 105. É um versículo muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 43, versículo 3.
Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então preste atenção, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando fala de lâmpada para os meus pés, significa as coisas que estão diante de nós. E luz para o meu caminho, isso quer dizer para onde eu estou indo. Quando há luz, eu sei para onde estou indo, correto? Se você tem... Quando a gente chega perto das grandes cidades, a rodovia é iluminada, não é? Daí você de longe sabe, ó, isso aqui vai fazer uma curva lá, a rodovia, você vê de longe. Mas se a rodovia não é iluminada, você só sabe, vai dirigindo, você só sabe o que está na frente de você. Mas você sabe para onde a rodovia estará lá na frente. Eu não sei onde está. Entende o que eu quero dizer? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É aqui, próximo. Luz para o meu caminho. Eu tenho um caminho iluminado. E você sabe para onde leva? O Salmo 43:3 diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Onde está Deus, onde está a presença de Deus, onde está a igreja. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida é algo mais profundo que a luz do mundo. O Senhor diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. É para um andar, não andar nas trevas. Tem um caminho de luz. Ele terá a luz da vida. É algo ligado à vida, ligado ao interior. É uma luz que brilha interiormente e liberta o homem interiormente. E outro ponto que é de grande importância, que nós precisamos também perceber, agora está ligado a Efésios 5, novamente, dos versículos 7 até o 13. Versículo 7, nós já havíamos lido: portanto, não sejais participantes com eles. Versículo 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Filho da luz se refere à questão da vida, né? Que é luz. E o 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Fruto, isso novamente mostra que é algo vivo, né? É uma luz viva, é uma luz que produz fruto. Produz bondade, justiça e verdade. E aqui ainda diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando nós andamos na luz, há um fruto que é bondade, justiça e verdade, e também faz com que nós experimentemos o que é agradável ao Senhor. Ficamos provando o que é agradável ao Senhor. Esse provar é como se fosse assim, você... essa fruta é doce? É sim, prova. Daí você põe prova. Então, na luz, nós vamos provando o que é agradável ao Senhor. Olha só. Daí, ele diz algo muito forte no versículo 11.
E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejais cúmplices, não participe. Não coopere. Obras infrutíferas das trevas. As trevas têm também obras, só que não produzem fruto. Não tem resultado nenhum. É todo tempo jogado fora. E aqui diz, antes, porém, reprovai-as. Eu quero entrar um pouco mais nesse sentimento, sobre a questão de luz e trevas. Principalmente no mundo que estamos vivendo hoje. Preste atenção, aqui o Senhor não diz para nós sermos indiferentes. Aqui diz para nós reprovarmos. Tem um sentimento de eu não quero isso. Não é o sentimento de que eu tolero isso, eu aceito numa boa. Não, você aprova? Não, eu não aprovo, eu não aprovo. Mas cada um tem a sua liberdade, né, e tal. Então você ameniza. Não há um sentimento de reprovação. Não há um sentimento de repugnância, de dizer assim, não quero estar. Não, longe de mim isso aí. Esse sentimento de reprovação é importante. Isso depende da quantidade de luz que há em nosso interior. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Trevas, escuridão, é o momento certo para fazer as coisas ocultas, coisas vergonhosas, porque ninguém vê. E aqui diz, o só referir é vergonha, o que eles fazem oculto. Mas versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Olha só, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, a luz tem uma característica, reprova as coisas das trevas. A luz faz uma coisa, aqui diz, manifesta as coisas das trevas, expõe as trevas. Então você pode ver como a luz é contra as trevas. E Evangelho de João 1, versículo 5 diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. As trevas não conseguem prevalecer contra a luz. E aí, vamos ver continuação de João 1, diz assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Se refere a João Batista, né? Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João Batista, ele veio para que testificasse da luz, ele não era luz, mas hoje nós somos luz. Nós somos luz.
E em João 3, versículos 19 a 21, mostra um outro aspecto da luz. Falando do julgamento. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20 e 21 diz, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Então, agora tem uma coisa que nós precisamos ver. Nós amamos a luz ou não amamos? Vamos ver de um aspecto prático em nossas vidas, tá? Vamos ser... Quando eu estou mal espiritualmente, e eu estou convencido que eu estou certo, quando um irmão se aproxima de mim, eu fujo. É ou não é verdade? Mas quando eu estou bem, quando eu vejo o irmão se aproximando, eu vou ao encontro do irmão. Isso é uma expressão muito prática. A criança, quando faz uma coisa errada, procura fugir da presença da mãe. Porque a presença da mãe incomoda. E aqui diz, as pessoas, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Mas há um princípio, amados irmãos, amadas irmãs, é que quando a luz vem é para expor. E se nós conectarmos, a versículos que vimos na mensagem anterior, diz o seguinte, nós podemos ver o seguinte, Deus expõe, não para acusar, mas para salvar. Tá certo? Você precisa de um tratamento, mas você não acha que está doente. Então Deus vem e ilumina e mostra que você está doente. Mas não é para matá-lo, não é para condená-lo, é para salvá-lo. Louvado seja Deus. Sabe, nós temos que ter esse coração. E louvado seja Deus, porque hoje o Senhor está chamando muitos irmãos e irmãs para voltarem a viver a vida da igreja de maneira intensa, porque Deus quer salvar. E a igreja é luz. E que é muito importante que todos que chegam sintam-se amados e não acusados. Porque a luz de Deus é para salvação, não é para acusação. Satanás é para acusação. Quando nós vamos ajudar alguém, nós queremos salvar essa pessoa, não condenar a pessoa. Correto? Aí vamos para 1 João 1, a partir do versículo 5, foi aquilo que nós cantamos, Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aleluia, Deus é luz. Essa é a nossa mensagem. Mas olha o versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por isso nós temos que ser muito sinceros conosco mesmos, tá? Ser muito sinceros. Se eu ando com Deus, eu ando com Deus. Se eu não ando com Deus, eu não ando com Deus. Se algum irmão perguntar para mim, Miguel, você está andando com Deus? Se eu não estou andando com Deus, você tem que dizer, não, eu não estou andando com Deus. Se eu estou andando com Deus, eu tenho que dizer, eu estou andando com Deus. Por quê? Porque se eu digo, não, eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas, eu sou mentiroso. E o versículo 7, que é um versículo preciosíssimo. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, como Deus está na luz, sabe o que essa vida, esse andar na luz vai fazer? Vai fazer com que não somente nós tenhamos comunhão com Deus, mas também tenhamos comunhão com os irmãos. E aqui ainda diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então vamos ver esses dois aspectos, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Na comunhão com Deus, Deus é luz, Deus me ilumina, Ele expõe a minha situação para me salvar, e eu aplico o sangue, eu sou lavado, não é? Aleluia! Daí eu posso manter essa comunhão com o Senhor. E se eu estou na luz, eu também tenho comunhão com os irmãos. Porque isso é a comunhão da luz. Eu amo, se eu estou na luz, eu amo estar com os irmãos. Se eu não estou à luz, eu nem sinto falta dos irmãos. Mas se eu estou na luz, eu sinto falta dos irmãos e eu quero a comunhão com os irmãos. Agora, quando nós temos comunhão com os irmãos, todos os erros dos irmãos ficam manifestos aos nossos olhos também, né? Assim como meus erros ficam manifestos. Mas aleluia, porque é o sangue do Senhor que limpa todos nós. Você quer conhecer os defeitos de alguém? Ande com essa pessoa. Daí você vai conhecer os defeitos dela. Não é? Mas aleluia. Eu ando na luz. Você anda na luz. Nós temos problema. Porque nós também andamos com Deus, tratamos o problema diante de Deus e continuamos com a comunhão. Então a luz mostra a nossa condição, nós vamos diante do Senhor, tá? Eu gostaria de mostrar dois aspectos do nosso relacionamento com Deus. Primeiro, relacionamento de vida. Esse relacionamento de vida é um relacionamento eterno. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Deus não diz assim, você fez algo errado, você não é mais meu filho. Depois agora você é meu filho. Agora não é mais meu filho. Agora é meu filho. Não existe. Ou é filho ou não é filho. Aleluia, nós somos filhos. Esse é um relacionamento que não cessa nunca. Temos pais e os filhos. Os filhos são bons, são filhos. Eles são maus, são filhos. Não é? Não muda o fato. Porque é relacionamento de vida. Agora, comunhão. Isso se rompe. Se eu tenho um problema, a minha comunhão com Deus se rompe. Mas não o relacionamento de vida com Ele. Por isso que essa porção de 1 João é tão importante. Porque mostra a nós como mantemos a comunhão constante com o Senhor. Andamos com o Senhor, mas não quer dizer que nós não cometamos erros. Nós cometemos erros, o Senhor expõe para nos salvar, nós aplicamos o sangue e continuamos com a comunhão. No momento que você sente que sua comunhão com Deus foi rompida, vá na presença de Deus e peça a luz. Porque Deus ama ter comunhão conosco. Fomos nós que interrompemos a comunhão por causa dos nossos erros. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo.
Esses somos nós, luzeiros no mundo. Sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. No tempo de Apocalipse, a igreja deve brilhar como candeeiro, como candelabro, né? Aquele candeeiro do dentro do tabernáculo com aqueles, né, 7 lâmpadas. Então, todos nós juntos somos como essas 7 lâmpadas. Nós devemos brilhar coletivamente e devemos brilhar individualmente como estrelas. E ainda mais, algo que é muito importante é o seguinte, voltando para Efésios 5, versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia! É o momento de ser despertado. Podemos estar como alguém dormindo, inertes, mas o Senhor nos desperta para nos iluminar. E 1 Tessalonicenses 5, versículo 5. Porque, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Aleluia! Somos filhos da luz e filhos do dia. É assim a vida da igreja. E é assim que nós somos edificados. Amém? Que o Senhor nos abençoe.